mais um episódio do novo podcast, Novo Olhar. E hoje estamos com 2 convidados muito especiais, estamos ampliando. Esse ano é um ano de ampliação. Aliás, eu dei 3 palavras para o pessoal da GO esse ano. 3 palavras que começam com A. Amplitude, abrangência e abundância. Depois a gente vai percorrer sobre esses temas. Então, ampliando o podcast, trouxemos convidados muito interessantes. Quem temos hoje, Paulo? Hoje nós temos um pessoal aí bastante especializado em lentes, gente da área técnica e gente da área comercial de lentes. Nós temos hoje Alexandre Ferreira e Lucas Fernandes. Posso chamar de Fernandes? Pode, fica à vontade. Alexandre, se apresente um pouquinho mais, o que você faz, de onde você vem. Quantos anos de ramo? É verdade, boa pergunta, né? Vamos entregar a idade aqui. Então, primeiro eu queria dizer que é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui, agradecer pelo convite. Eu acompanho, né, o podcast Novo Olhar. Obrigada. Né? Sou um acompanhante assíduo nesse sentido. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou gerente sênior de grandes contas e também de Inside Sales da Zeiss. Trabalho na Zeiss há mais de 28 anos, vou completar 30 anos, né? Então tem uma história bem bacana na Zeiss nesse sentido. Mas o que é mais importante nesse aspecto é que a Zeiss como empresa ela tem um propósito que é muito parecido com o propósito da GO, né? Olha. O propósito da Zeiss é ajudar as pessoas a ver o mundo de uma forma melhor, né? E aqui a gente conversando um pouco nos bastidores, a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre a Zeiss participando da evolução da humanidade, quando a humanidade saiu deste mundo para poder registrar outros mundos, né? O próprio Paulo falou da questão de 1969, o homem sendo fotografado na Lua, comprovando que ele... Com lentes Zeiss. Então, a Zeiss, através desse propósito, ela tenta, assim como a GO, né, fazer com que não só as óticas, mas principalmente os consumidores tenham acesso ao produto de melhor qualidade, porque sempre quando eu venho aqui, eu reparo, quando eu chego, naquela frase bem bacana, que é uma frase até muito especial, uma frase bíblica, né? Está lá em Mateus 6, 22, 23, né? Se os seus olhos são bons, o seu corpo terá luz. Então, é assim que eu começo me apresentando aqui e dizendo que eu estou muito honrado de estar aqui com vocês. Uau! A honra é nossa, o privilégio é nosso. Que legal. E Lucas, fala um pouquinho de você, de onde você vem, o que você está fazendo. Uma honra estar aqui também, muito obrigado pelo convite. Vocês, GO, Zeiss, muito obrigado pela confiança também. Eu venho do ramo óptico desde que eu nasci, né? Desde 1988. Eu vi a tatuagem. Que é a minha data de nascimento. Mas comecei a atuar em ótica com 19 anos. Hoje tenho 37. Já uma longa caminhada, mesmo sendo bem jovem. Algumas saídas. Fui me aventurar com mala também na rua como representante. Mesmo? Fiz diversas coisas que foram muito bom para mim. Sim. Mas tô dentro de ótica desde que nasci. E foi uma oportunidade muito legal, uma herança de trabalho que meu pai, ainda atuante, com 76 anos, deixou para mim. Que lindo. E sou apaixonado por esse ramo. Que lindo. Principalmente por estar ali cuidando da saúde visual das pessoas. Hoje a gente tem um trabalho com crianças também, que é algo muito interessante, cuidando desde do primeiro óculos. Então essa responsabilidade vem dessa carga também que a gente traz, né? Aprendendo todos os dias, estudando bastante. Lucas, você tem óticas... Em Santos. Isso, sou de Santos, São Paulo. Ótica Libra. Ótica Libra. Nós temos a Ótica Libra, uma unidade no centro que já vai completar 44 anos esse ano. Certo. E completou um ano, dia 15, a nossa ótica especializada infantil, que também atende adultos, né? Ótica Libra Conceito e Criança, na Rua Azevedo Sodré. O seu Insta, pessoal, porque o Lucas é produtor de vídeo, gente, é influencer. Fala pra gente aí, @. Ótica Libra. E o meu, o Luquinha com K, oficial. Achei muito interessante o que você produz. Aliás, legal, todo dono de ótica tem que dar a cara, gente. Se não é o dono, hoje é o dia filho. Tem que falar mesmo, né? Tem que pagar mico e faz parte. É isso aí. Essa aceitação foi um pouco difícil.
difícil realmente, Sim, já que vocês estão falando nesse assunto, e dá um pouco de medo, mas quando você vê que o negócio flui e as pessoas começam a comentar, isso faz muito bem, não só para o seu negócio, mas para a sua formação pessoal, porque antes de você falar sobre qualquer assunto, você tem que estudar e saber aquilo que você está passando, a veracidade daquilo e o quanto aquilo é impactante, as pessoas estão te vendo, independente de 1 a 1 milhão estão te vendo. E dica de marketing, pessoal, hoje as pessoas se conectam com o seu negócio através das pessoas, que sempre foi. Então, o negócio não é mais uma página de site, uma coisa fria. Existe a cara do negócio. E é necessário ter autenticidade, originalidade. Então, podem ser vídeos que tem erros, falhas, sem problema. Você pode ser que não tenha uma produção perfeita. Dá até mais engajamento muitas vezes, né? É tudo feito sem roteiro. Isso, com o celular na mão. O assunto é esse, vamos lá e faz para ficar bem natural mesmo. É isso aí. E o nosso ramo precisa dessa força jovem. Dinâmica. Com certeza. Para mostrar que não é um produto só técnico, só para quem tem necessidade. Eu uso óculos desde os 12 anos e era um óculos redondinho, né? de acetato. E o meu primeiro óculos eu comprei na New Ótica, no Rio de Janeiro, do Hélio Crespo, do seu Hélio Crespo. Olha, e a nossa família inteira usa óculos, né? E hoje a gente, todo mundo tá aqui. E lentes AIS. E como é que, o desafio de você conseguir, Alexandre, como é que passa valor agregado através da lente? Porque a lente, diferente das armações, você olha para alguém e você não consegue ver a marca. Você não sabe, quem é do ramo técnico da ótica sabe, a lente individual, a lente, sei lá, 1.7, mas quem não é uma pessoa, assim, não consegue. Como é que você consegue passar esse valor agregado? Você tocou num ponto bem importante, Joyce. Quando a gente fala de lentes e fala do processo de venda da lente na ótica, ele é um processo onde você vende um produto que o cliente não experimenta, o consumidor não experimenta, o consumidor não sabe como vai ficar, né, Ele Lucas? não pega na mão, né? Ele não pega na mão, ele não sabe como vai coisas ficar. Para comprar. Sinestésico, né? Ele espera aí entre 7 a 10 dias, né, Lucas, para poder receber. E ele paga uma entrada, às vezes até paga todo o valor, né, do óculos na compra. Então, assim, quando a gente fala de lentes, é muito importante trabalhar justamente a característica da lente versus o desafio que a lente vai ajudar o consumidor a vencer. O benefício. O benefício versus o que vai ajudar a vencer. Então, sempre quando eu realizo o treinamento, eu sempre gosto de falar para os consultores ópticos, aliás, quero dar um abraço aqui para todos os consultores ópticos, né? E aproveitar e dizer para eles que do Oiapoque ao Chuí, do chimarrão ao açaí, o melhor lugar para você estar é aqui no podcast Novo Olhar. Olha, fez uma... Esse vai pro corte. Vai pro corte, gostei, demais, então, eu gostaria de dizer isso, que é o melhor lugar para estar aqui. Então, assim, para esses consultores ópticos que são diferentes, né, de um vendedor de celular, né, Lucas, a gente fala muito sobre isso, vender um celular, você consegue demonstrar lá a diferença do iPhone 11 para 15. Agora, a lente não, você precisa trabalhar muito bem a anamnese. Então, o que acontece? Quais são os primeiros passos? É você fazer as perguntas certas e ouvir do cliente justamente os desafios que ele tem no dia a dia. Então, perguntas como, por exemplo, como que está sendo a sua experiência com esse óculos que você está usando atualmente? Me conta, o que ele está te ajudando e o que ele não está te ajudando. Né? O que você faz profissionalmente no seu dia a dia? Qual é o seu hobby? Né? Qual é a sua atividade esportiva? Quanto tempo você fica na frente do computador? Quanto tempo você fica com o dispositivo digital? Essas perguntas, elas vão trazendo para o consultor óptico munições para que ele possa fazer a oferta do produto. E aí, de novo, benefício e o que esse benefício ajuda no dia a dia. E quando a gente fala das AIS, a gente tem uma série de lentes que são dedicadas para desafios do dia a dia, desde o desafio de enxergar no dispositivo digital, quanto o desafio de praticar um esporte, quanto um desafio de você poder estar avançando de uma idade infantil para uma idade de adolescência jovem e assim por diante. Então, a dica que eu dou, né, e é bem importante trazer isso para vocês, é a anamnese. É muito importante você fazer a anamnese. Você, consultor óptico, é protagonista no processo de venda da ótica. Então, você faz as perguntas, você escuta o cliente e você oferta para ele o melhor que você tem na ótica. A decisão de investir ou não
é Do do consumidor. consumidor, não Quer é dizer, sua. A anamnese é igual um médico quando vai diagnosticar uma consulta, né? Uhum. Então, o consultor óptico é um profissional que precisa realmente estar muito qualificado. Sim. E o Brasil, a gente valoriza bastante o consultor porque é uma mão de obra que exige muito treinamento, desenvolvimento e dedicação, né? Eu gosto de pegar a palavra que o Paulo usou aqui 3 vezes um pouco nos bastidores, que é especializado. Especializado. Eu acho que ele é especializado perfeito. nesse sentido, diferente de outros segmentos. Certo. Por isso que é muito desafiador quando, né, Lucas, vem um vendedor de um outro segmento, geralmente calçado, vestuário, ele vem para o segmento óptico, Sim. ele até tem o sangue nos olhos do Da vendedor. venda, mas não Mas tem a parte técnica, na minha opinião, a parte técnica é a parte mais fácil, Sim. porque sangue nos olhos do vendedor, né, Paulo? Não é algo tão simples de você Vontade de achar, né? fazer, A né? vontade de Verdade. fazer. Ô, Lucas, às vezes um consultor óptico vende até a lente certa, mas se não colocar numa armação certa, pode Com botar tudo a certeza. perder, né? Com certeza. Principalmente quando a gente fala de multifocais, Uhum. se a pessoa não está especializada, como dissemos aqui, né? Ela não está apta a oferecer o produto correto. Se a gente pega uma armação curta e coloca um corredor 18, por exemplo, a chance desse cara enxergar é zero. É zero. Não tem como. Tem que saber fazer conta, tem que saber o que você Fazer tá... conta. O que você está oferecendo para o teu consumidor. Certo. Tem que entender de lente. Não Aham, adianta, né? aham. O que o Ale falou é realmente perfeito, porque não tem como a gente ter um trabalho sem especialização técnica, tá? Ótica, eu costumo falar, ótica não é uma loja de vender sapato. O trabalho da ótica começa a partir do momento que a venda foi feita. Não é um comércio normal, né? Então você tem que saber entender de índice de refração, Sim. você tem que saber entender de corredores, Sim. corredores disponíveis para aquele tipo de armação. Aham. Hoje em dia entra cliente dentro da loja falando, pô, mas essa é muito pequenininha, não dá para fazer. Dá sim para fazer. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para fazer em qualquer tipo de armação praticamente. Aham. Então a especialização técnica é muito importante, Aham. principalmente na hora da anamnese. Como é que você vai saber o que oferecer para o seu cliente? Um multifocal ou uma semiprogressiva? Aham. Quando vem uma receita com adição. Certo. Entendeu? São vários pontos que são relevantes na hora da escolha. Eu vou puxar um tema polêmico aqui, que tem a ver com a quantidade de consumidores que sai comprando óculos de baixa qualidade no Shopee, no AliExpress, em qualquer coisa, e leva na ótica e fala assim, faz aí. Achando que... e como é que você, como óptico, atua? Você aceita fazer a lente numa armação genérica? Sim. Qual é o protocolo indicado para... Bom comerciante, bom filho de comerciante não perde venda, né? Então Claro. a gente, se chegar com a armação, é óbvio que a primeira indicação é, você sabe a procedência desse plástico que tá aqui? Você sabe que Desse isso metal. pode... Exatamente, você sabe que isso pode afetar a sua pele. A gente dá algumas indicações, porque o papel do óptico não é só vender, é Sim. também transmitir informação, sim, né? orientar. E aí, primeiro ponto que pega nas pessoas que é importante pra caramba, mas a estética, quando a pessoa compra um óculos achando que vai ficar do jeito que tá no rosto da modelo no site e coloca e tá completamente errado, você não vai fazer um multifocal, não tem altura suficiente, centralização suficiente, Sim. isso acaba com aquela peça, Sim. te dá a possibilidade de mostrar que tem peças adequadas para aquela pessoa. Essa chance da pessoa comprar a lente também é uma chance de você vender uma nova armação para ela Perfeito. com Aham. argumentos técnicos Aham. embasados em estudo e tudo mais, né? Porque tem que ser um produto personalizado. Por isso que Sim. faz uma anamnese, faz toda uma consultoria antes Aham. para adequar o perfil do cliente, né? O seu próprio estilo, o tamanho técnico do óculos, tanto em altura, ponte, nasal, etc. Distribuição de peso. Tudo. Sim. E depois o tipo de lente adequado para aquela pessoa, para aquela armação, para que seja uma coisa bem específica para ela. Então, o óculos tem que ser uma coisa personalizada. Personalíssima. Cada vez mais, né, Paulo? Eu acho que aqui o Lucas deu dicas super importantes, que é um grande desafio hoje das óticas, que é justamente o consumidor vir com a armação. Pois é. É por isso que eu vou repetir várias vezes aqui, o consultor óptico, ele é o protagonista na É o venda. protagonista. Ele não pode ser direcionado pelo consumidor. Certo. Se ele é o protagonista na venda, ele justamente quando um consumidor vier com uma armação de qualquer outro lugar que não seja da loja, né, ele vai atuar
justificando com esses pontos que o Lucas colocou, em termos de estética, de como a armação vai se encaixar na lente, o quão duradoura é essa armação, qual é a procedência, né? Falando aqui de vocês, quando vocês desenvolvem uma peça que vai para o mercado, a gente vê nas peças da GO uma preocupação muito grande em como a lente vai encaixar nessa peça. Né? Sim. Então isso avançou de uma maneira extremamente... Porque a minha venda não termina com óculos, porque tem que colocar uma lente nela. Isso. Sim. Então isso diferencia na experiência e principalmente na adaptação. Sim. Hoje o grande medo do consultor óptico é o consumidor não se adaptar aos óculos. Porque todo o trabalho vai por água abaixo. Vai retornar tudo. Não, e o consumidor, quando ele tem uma experiência ruim, ele não, você não consegue dizer, não, é a armação que você trouxe, é a lente, ele acha que é o trabalho do consultor óptico. A ótica. Culpa sempre é da ótica, isso é fato. E, na verdade, pode até ser. Porque é a pessoa que ele tem contato, né? Gente, eu sou de uma escola muito técnica, eu brinco dos dinossauros da ótica, né? E, infelizmente... tem bastante banalização no nosso ramo. É aquele grande lance. A pessoa vendia sapato ontem e entra para vender óculos, mas não tem treinamento, não tem especialização, não participou de um curso. Como é que essa pessoa vai saber fazer uma altura de centro óptico, por exemplo, uma medida de centro óptico para entregar um bom multifocal? Como é que vai vender uma lente de axial, uma MyoCare, por exemplo, para uma criança se não souber medir o centro óptico? Sem dúvida. E isso aí criança é mais difícil ainda. Muito mais. Você tem um trabalho muito forte com crianças? Sim. Sim. Uma área especializada dentro da... Tem uma ótica voltada mais ao público infantil, né? No final de 2023, nós adquirimos um ponto lá em Santos que era de uma ótica só infantil. Porém, num lugar muito bom. Eu decidi continuar com o trabalho infantil, mas também ampliar o atendimento para todos os públicos. Então, lá eu tenho uma pessoa especializada há 10 anos atendendo só crianças, que a gente herdou da antiga dona, uma funcionária maravilhosa. Um beijo para você, Regiane. Obrigado. E esse trabalho com crianças vem se fortalecendo cada vez mais. Lindo. E as crianças, uma dica aí para você que não trabalha com criança, as crianças são o futuro do nosso negócio. Verdade. Você fideliza uma criança hoje, por quantos anos essa criança vai utilizar óculos? Sem dúvida. Então, a vida toda. O olhar para o infantil é muito importante e é um trabalho muito gostoso de se fazer também. Lindo. E pegando o ensejo do que o Lucas falou, fica também uma dica adicional. O seu consumidor, muitas vezes, ele não sabe que existem indústrias sérias de armação como a GO, que tem armações que foram desenhadas para criança. Sem dúvida. Coleções que unem estética e a possibilidade de conforto, resistência. Então é muito importante isso que o Lucas falou, de você apostar no público infantil. Esse público infantil, ele vai ser aquele consumidor que vai estar com você quando criança, quando adolescente, quando jovem e numa idade mais avançada nesse sentido. Então, isso é muito importante. Você sabe que há uns 10, 20 anos atrás tinha muita resistência das óticas investirem na linha infantil. Porque eles falavam assim, é porque é um ticket médio menor, porque os pais não querem investir porque a criança tem que trocar todo ano. Quebra, né? Mas mesmo que a margem seja menor, é um investimento de uma vida inteira. Então, depende, né? Se a criança troca todo ano e vai usar, né, do 7 ao 70, imagina a fidelização. Então, nós resolvemos, tem uns 4 anos para cá, investir mais nessa categoria. Então, não só infantil, mas nós temos dentro da linha Atitude, Speedo, até Hickman, temos Evoque, Infanto-Juvenil. E a Julie, que é 100%. Sim. E estamos muito felizes. A margem é menor, a contribuição é menor, mas é um investimento no jovem, nos novos entrantes. Joyce, depende muito esse olhar de o ticket é menor. As lentes axiais, hoje, falando de Zeiss, a MyoCare, são lentes específicas para um controle do crescimento axial do olho. Mesmo? Então, a gente tira um pouco, o médico tira um pouco da atropina, utilizada para segurar um pouco esse crescimento. Às vezes usa em conjunto a atropina com o MyoCare, com lentes axiais. E é uma lente que, de todas as marcas, o preço de balcão é R$2.000. Uau. Às vezes você pena para vender um multifocal de R$2.000, dependendo da venda. E na criança, eu sou pai. O que eu faria pelo meu filho? É verdade. Entendeu? É verdade. Explica Qualquer um pouquinho coisa. para o público, talvez nem todos saibam, a Sim. questão da atropina, a questão desse tipo de lente.
Então, a atropina é um colírio, né? Uhum. Que ele é pingado no olho da criança diariamente, não pode falhar de jeito nenhum. E ele é utilizado já secularmente, pra eu segurar. acredito, né? Sim. Para segurar o crescimento axial do olho que acompanha a progressão da miopia. Tá certo? certo. As lentes axiais, se eu tiver errado, você me corrige, tá, Por Ale? favor, tá perfeito. As lentes axiais são compostas de milhares de microlentes que ajudam nessa formação melhor do olho, vamos dizer, para que o olho não cresça de maneira exponencial, para não chegar com 18 anos com uma miopia de 16, Sim. vamos dizer assim, que é muito, muito prejudicial e Sim. pode ter fatores aí, né, até Aham. deixar a pessoa cega e tudo mais. Aham. Então, essas lentes vieram como um tratamento mesmo, Poxa. e a pessoa pode trocar, por exemplo, como as pessoas que têm o crescimento axial do olho avançado, vamos dizer assim, Sim, sim. essa lente te permite trocar 2 vezes dentro de um ano com um investimento só. Nossa. Não só ela, como as Smart Life Young também. Tem Nossa, vários... que incrível. É, A Zai faz isso, então. A gente pensou justamente nesse ponto que você colocou muito bem, Troca- Joyce, que é a questão do investimento do pai. Aham. Então, essas lentes voltadas, seja para controle de miopia infantil, ou seja para o público infantil e adolescente, Aham. elas têm esse benefício de 2 trocas por ano, né? Nossa, sensacional. Justamente pelo fato da mudança de dioptria ou Porque a até criança mesmo tá alguma sempre em ocorrência. mutação, ela troca muito rápido, né? Troca muito rápido. Então a gente trouxe para essa linha de lentes, tanto MyoCare quanto Smart Life Young, a parte do serviço. Né? Sim, Isso é bem importante. Acho que Perfeito. em alguns momentos aqui a gente vai falar sobre esse ponto, que cada vez mais as lentes estão indo além do produto e estão ofertando serviços. E essas lentes de controle de miopia infantil ou para o público infantil e adolescente estão começando a entregar também isso. Isso segura para o pai Sim. fazer como o Lucas falou, investir R$2.000 numa lente, com mais, sei lá, Mas R$500 eu mil tenho uma reais com uma garantia de armação. um ano nela, né? E vai ficar Exatamente. tranquilo em relação a isso, Se porque... dentro de um ano pode trocar 2 vezes, É, né? isso Ele aí. garante Se não um mudar e tiver riscos superficiais, ainda tem as garantias, Tem as garantias. de arranhões, Que né? lindo. Então- Muito legal a ideia. Parabéns, viu? É uma ótima, Aham. é um ótimo benefício que você tem também. Aham. Por exemplo, a gente tem que sair da casinha, né? Tem que Aham. pensar fora da caixinha. Sim. Porque se ficar ali, eu quero vender só multifocal, eu quero vender só lente de alto índice, porque o ticket é maior. Você tem que trabalhar o cliente como um todo. Quando você pensa em uma venda, você vai querer vender 5, 10, 15, 20 mil. Agora, vamos trabalhar a fidelidade Sim. e não a venda? Sim. Uma venda de R$500 pode te trazer um consumidor de 5 mil. Boa, boa. Atende bem esse cliente. Sim. Sim. Eu acho que o Sendo grande criança, desafio adulto. da ótica hoje é gerar fidelização. Exatamente. Porque a quantidade de óticas que se abriram nos últimos anos que não tem um nível de qualidade, de entrega, é muito grande. Então, o primeiro usuário, novo usuário, às vezes ele não sabe identificar. Sim. Mas o usuário comprou uma vez, teve uma experiência ruim, vai numa outra ótica, teve uma outra experiência. Então, a fidelização vem do serviço, Sim. do pós-venda. Uhum. Pós-venda. E aí a Isso aí. lente e a armação são um conjunto importante Na pra qualidade gerar do produto isso. que vai ser entregue. Paulo, você Específico pra pega, aquela pessoa. você pega essa oportunidade de lente para criança, controle de miopia infantil. Aonde ele começa? Quando a ótica investe em ter armações para esse público. Sim, Se a sim. ótica não Não faz tiver, isso, né, Ela não vai ter cria o passo pelo menos seguinte, né? um espaço aonde possa ter ali, aonde a criança fica confortável. Sim. Então, a ótica Libra, né, ela tem isso, ela tem esse espaço, ela tem uma ótica dedicada a esse público. Então, a criança se sente à vontade, o pai se sente à vontade. Volto de novo, né, especializado nesse sentido. Então, Dá todos essa esses pontos segurança, presta esse bom serviço. contribuem. Pessoal, segue o perfil lá da Ótica Libra e do Luquinhas. É Luquinhas, né? Luquinha, O Luquinhas isso. Oficial. Eu tentei Luquinha. tirar esse nome Luquinha da minha carreira artística, mas ele me segue até hoje, tá tudo bem. É Luquinha Porque mesmo. vocês podem se inspirar para fazer dentro da ótica de vocês na sua cidade. Isso E aí, ele obrigado. gosta de compartilhar, porque a gente está aqui para multiplicar, né, É Lucas? isso aí. A gente vem para o mundo para contribuir, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, do nosso consumidor, sermos pessoas de generosidade, né? Porque Com a gente certeza. daqui desse mundo a gente não leva nada, a não ser Isso o aí. legado que a gente deixou e construiu. Então, E tem um negócio que eu acho muito interessante, que é um negócio que eu carrego todos os dias comigo, que o dinheiro nunca vem na frente do propósito. sim, O sim, propósito sim. sempre tem que estar alinhado antes de você pensar no financeiro. Perfeito. O dinheiro vai vir, fiquem tranquilos, ele vem. Vem Vem. como Fazendo colheita. Muito bem. pouco. Trabalhando bem, fazendo bem feito, o dinheiro vai vir.
vir. Exatamente. É É uma E assim, consequência. propósito, sempre. Qual é o propósito de uma ótica? Sim, Também tem que ganhar dinheiro para sim. sustentar a minha família, a família dos nossos Pagar os colaboradores, fornecedores. pagar os fornecedores em dia, né? Sim, Fala. com certeza. É boa. Em dia, né? Que também é muito importante para o sucesso de uma ótica, É gente. verdade. Pagar seus boletos em dia. Mas é justamente sobre isso, sobre os propósitos. A gente está ali para cuidar da saúde visual das pessoas em primeiro lugar. Depois vem a parte financeira. Então, Isso. entregue-se de corpo e alma e o resultado será Isso. muito satisfatório. É com necessário certeza. dedicação sempre. Para tudo Sim. que a gente faz, ter o coração intencional, né? Quando você fala do consultor óptico, o papel dele de protagonismo. Não dá para você fazer uma coisa mais ou menos. A gente tem como. sente, o consumidor sente a energia da pessoa. Então, quando a pessoa está verdadeiramente interessado, está fazendo as perguntas certas, o consumidor fala, essa pessoa quer o meu bem. Sim. E a confiança. Como é que vende uma lente que você não experimentou, não pegou, não tem uma marca holográfica? Vai muito pela fé, você sabia? Também. Você tem que confiar na pessoa que está Tem. me vendendo. Ou confiar em quem está entregando, né? mas A acho empresa que está fabricando. Mas o ponto importante, sempre antes, seja da indústria de lentes, da indústria de armação, é o profissional que está fazendo a venda ali, que é o consultor óptico. E aí, quando o consumidor compra uma lente do consultor óptico, ele não compra saúde visual, ele não compra a qualidade da lente, ele compra a confiança que esse consultor óptico está Isso. transmitindo para ele Verdade. naquele momento. Isso. Essa confiança, tangibilizar ela num produto que ele tem contato com a armação, né, que ele vê a qualidade, mas não sabe como vai ficar a lente, Sim. realmente, consultor óptico, você é um herói de vendas. Oh, que legal. Tem que conhecer a armação, toda a parte técnica. Sim. Então, o consultor ele tem que ser um especialista em armação para saber de curva, saber de tamanho, sim, de a ponte, curvatura, de nasal, de Aham. altura e tudo mais. E saber das lentes, conhecer bem. Tem que estudar. Não é uma Tem que coisa assim, estudar. pega e Bastante. vende. Não é Tem que estudar bastante. comprar óculos, vender óculos. Não é um produto pega na prateleira, one size fits all, um tamanho para todo mundo e entrega. Não, vai ter que fazer. Realmente é uma venda técnica. É venda Sim, técnica. sim. De um óculos, você tem que conhecer bem o óculos tecnicamente, conhecer bem a lente tecnicamente, para que você ofereça confiança e, no final, o consultor óptico, como uma peça-chave disso, ele tem uma credibilidade a zelar também. Sim. Ele não pode oferecer qualquer óculos e não pode oferecer qualquer lente, porque Não. se der errado, quem que é o responsável? Sim. O mesmo consultor Sim, óptico. Sim. Isso aí, perfeito. Exatamente. É É. isso. E os laboratórios têm que dar garantia Sim. no ajuste? Então, Sim. se o consultor erra, Se o consultor erra na tomada de medida, né, a ZEISS ela tem ela tem o programa de parceria, né, que Perfeito. o Lucas faz parte, a ZEISS Uhum. Vision Expert, que um dos benefícios é a gente dar apoio na pós-venda para o consultor óptico, né? Então, dependendo da categoria que você está no programa, a ZEISS ela concede um certo nível de apoio quando Que tem essa legal. situação Que que ele legal. que ele comete um equívoco, né? Mas Aham. em praxe, quando o consultor óptico comete um equívoco, e geralmente está na tomada de medida, né, nesse Sim. aspecto, o consultor óptico ele não tem aí, né, o subsídio da indústria, do laboratório para poder certo. fazer esse apoio nesse aspecto. Tá. Então é Aham. muito importante a tomada de medida correta, né? Aham. É muito importante ele escolher a armação correta, ele escolher a Aham. lente correta. Quando a gente fala de adaptação, a indústria de lentes, né, não só as ZEISS, mas as demais indústrias, elas têm esse período de adaptação que varia até 90 dias. Então, tem esse 90 período, dias? 90 não sabia, dias não. na adaptação. Então, Tem ele que pode... ter um grau de persistência alto, né? Tem, Nesses até porque casos, né? tem algumas dicas importantes para você se adaptar, por exemplo, com a sua nova lente, né? A primeira delas, que a gente usa bastante em ótica, é sempre ao acordar pela manhã, a primeira coisa que você tem que fazer antes de sair da cama é pegar o seu óculos e colocar O novo ele, né? para adaptar. Para adaptar. Você faz isso durante ali 7 a 20 dias, você se adapta, se ele tiver corretamente, a isso nesse sentido. Porque muitas vezes a pessoa não faz isso. Ela sai, levanta na cama, faz várias coisas e depois coloca o óculos. E aí ela acaba não se dando o espaço
para essa adaptação nesse sentido. Esse primeiro minuto é importante para adaptação. Isso é neurociência, É neurociência, né? né? É incrível. O cérebro Nossa. tá vazio de informações, né? Ele se Abriu adapta, o olho, a né? primeira informação que ele vai absorver é um novo grau ali. É mais fácil a Final de adaptação. semana eu uso lente de contato, mas Sim. eu boto só em um olho. Pra eu usar a lente, eu não coloquei óculos. Porque se eu colocar o óculos e aí depois eu tiro, vou botar a lente, o cérebro não se ajusta. Então, no final de semana, não todos os dias, às vezes um dia por semana para o olho trabalhar mais, né? Sim. Pra gente virar o olho, não sei o que, sem ficar levantando tal. Mas realmente, o cérebro é incrível, né? Não, ele é Incrível, fantástico. Ele fantástico. se adapta a vários tipos de situação, né? A gente tem alguns casos aí na ótica que às vezes o cliente se adapta, né, a algumas curvas bases de lentes aí que não são as mais adequadas, porque ele acabou se insistindo em não se adaptar. O cérebro dele fez a adaptação. É que nem o mesmo? sapato, quando você compra um sapato mais apertado, ele acabou se adaptando ao mais apertado, mas não é o ideal. O ideal Não é é o realmente que ele tenha o mais próximo da visão natural. Esse é o Tá. ideal. Esse é o ideal. Ô, Alexandre, fala um pouquinho dessa parceria que vocês têm, desse programa que você acabou de falar, Vision, Zeiss Vision Zeiss Vision Partner, né? Partners. Então, a Zeiss, ela se preocupa muito, e você falou no seu discurso num determinado momento, sobre os desafios da ótica. Né? Na concepção da Zeiss, a ótica tem vários desafios, mas tem 4 desafios que a gente destaca de uma maneira muito forte e que nos baseiam em ajudar a ótica a poder prosperar. Né? O primeiro deles é trazer consumidores para a loja. Esse é o grande desafio, Verdade. o primeiro grande desafio da ótica, é colocar gente dentro da ótica, né? E esse dado, cada vez mais, ele tem se tornado difícil, né? Porque quando nós pegamos o número de óticas que vem abrindo, comparado com o número de consumidores... Crescimento do número de ótica versus o crescimento da população. Da né? população, do número de consumidores que colocam óculos no rosto, o número de óticas nos últimos 5 anos, ele cresceu quase 50%. Uau. E o número de consumidores cresceu 22%. Então diluiu. O bolo está Foi sendo dividido, fatiado para fatiado. todo mundo, né? Tá. Nesse sentido. Quer dizer, o bolo cresceu 20% de tamanho, mas o número de fatias aumentou. Aumentou nesse Boa aspecto. informação. E aí, para resolver isso, né? Qual que é o caminho? É ticket médio. Então, vender uma armação de qualidade, uma armação que traga ticket médio, que convence o consumidor com uma lente, é nesse sentido que você caminha. Então, esse é o primeiro desafio, trazer consumidores para dentro da ótica. Quando a gente divide isso, né? Você aumentou 20% o número de usuários, dividiu por 50% a mais, na verdade, por loja diminuiu 20% o número de peças, não é isso? Então, nos se a sua últimos 5 ótica anos. perdeu 20% de volume, O pedaço é a cada um média. diminuiu, na verdade. E muitas vezes a ótica acha que isso é ineficiência dela, mas o Lucas sabe, está no dia a dia. Quando abre uma ótica nova lá do lado dele, aquilo, né, faz migrar uma parte dos consumidores. Isso é um movimento natural nesse sentido. Eu acho que faz em primeiro momento, Isso. mas depois, no segundo momento, se o consumidor teve uma experiência ruim com essas óticas que não tem o nível de qualidade do seu serviço, de entrega, e volta. Volta. A gente Exatamente. experimenta isso também na indústria, na distribuição, na fabricação de óculos, tá? Volta e meia entra um player novo oferecendo milagres. A gente brinca aqui, a Paula até falou assim, a Toyota, eu posso citar a Toyota é a líder mundial, né? Ela não faz promoção de Corolla. Não. Porque não precisa. Porque primeiro que ela dá a durabilidade do Corolla, o poder de revenda dela, a entrega, ela sempre vai Então, mandar tem o público flat. dela, Aí garantido. entra alguém querendo buscar esse mercado do Corolla, dessa fatia, ele tem que dar tudo. É 24 vezes sem juros, é não sei o que. Mas a experiência depois é que o usuário, né, o motorista, vai voltar pro Corolla, porque Sim. ainda assim é a melhor escolha. Né? E aí, falando do segundo desafio, é converter esses consumidores em venda dentro da loja. Esse é o segundo desafio. Sim. O terceiro é aumentar o ticket médio. Tá. E o quarto, você foi certeira no seu ponto, Joyce. É a fidelização do consumidor. Tá. Nós da Zeiss estimamos que menos de 10% das óticas no Brasil trabalham a fidelização do consumidor. Aí, Menos ó. de 10%? Menos de 10%. Gente. Eu fiquei impactado com esse número. É. Mas que oportunidade Nossa. gigante. Não, Eu tenho uma percepção bem diferente disso. É gigantesca, Gigante. porque a fidelização do consumidor, ela requer tempo, né? Requer Hoje a dedicação, recompra, sim. ela tem um prazo de 18 a claro. 24 Aham. meses, Sim, mais ou menos. Sim. E para que você faça esse consumidor, né, ser fidelizado à sua ótica Sim. e antecipar a recompra dele, você precisa ter uma forte régua de comunicação com esse Ou consumidor. seja, né? o giro leva 18 meses, né? Então, assim, muitas óticas, elas param a régua de comunicação
depois dos 7 dias que entrega o óculos para o consumidor. Então, 7 dias depois que você sim. entrega o óculos para o consumidor, você liga Sim. para saber se ele teve uma boa adaptação. Aham. Sim. Mas existem boas práticas que falam, olha, 7 dias você checa a adaptação, 30 dias você chama o consumidor para fazer um ajuste, 6 meses você convida o consumidor Pra fazer uma com as limpeza. peças que chegaram na sua loja para ele poder se Uma atualizar. manutençãozinha Um básica. ano venceu a receita, né? Uhum. Tem a data de aniversário dele que você pode Exato. chamá-lo para uma promoção. 18 meses é o máximo do alerta. Ele tá- Já faz ele 6 tá pra meses que trocar. venceu a sua É. receita. Nós estamos com essa promoção, com Boa. essa linha aqui para você. Boa. Então, Olha aí, assim, ó, dicas práticas do dia a dia. eu diria que fidelização ela passa por régua de comunicação, né, Boa. nesse aspecto. Você sabe que minha dentista faz isso? Faz? Faz, porque a limpeza de dente não tem que ser de 6 meses. Então Sim. ela manda, olha, já fez 6 meses, você quer marcar uma consulta? Sim. Gente, isso é fidelização. Às vezes a gente nem lembra da Não, a gente não tanta lembra coisa, quando né? foi a Exato. data. É a ótica, o É. dentista que vai lembrar o Sim. cliente, o paciente, de que ele precisa fazer alguma coisa. E às vezes as pessoas acham que eu preciso de um baita sistema. Hoje em dia você tem IA, você pode subir caderneta de anotação. Você anota numa lista no celular, anota a data, o nome, o telefone. Agenda mais Gente, WhatsApp resolveu. A tanta maioria opção. dos sistemas de ótica já tem Já faz, tudo isso que já o Ale faz. falou. Tudo. Perfeito. Aniversário, receita vencida, é uma implantação de CRM bem legal ali. Aham. E você consegue... E se me permite, Lucas, trazendo uma outra dica, porque sistema tem, né? Dados tem, o que falta é a ação. Análise, Gestão do ação. sistema. Gestão. O que acontece? Quando a gente pensa no dia a dia da ótica, a ótica não tem consumidor entrando toda hora. Não né? tem. Então, o programa de parceria ZAIS, né, o ZAIS Vision Partner, ele nos permitiu entrar um pouco mais no varejo. E aí, quando a gente entra nesse ponto, geralmente um consultor óptico ele tem por dia, e o Lucas pode me corrigir aqui, entre 2 a 3 horas ociosas. Ociosa. Nesse momento, o que ele poderia fazer? Ele pode se capacitar, Sim. ele pode entrar em contato com os clientes através dessa régua de comunicação. Se chegaram novas peças na loja, ele pode fotografar essas novas peças e enviar para os consumidores. Boa. Então, assim, Informação útil para o isso. cliente dele. Eu diria para você, empreendedor do segmento óptico, uma sugestão muito importante. Avalie essas horas ociosas que a ótica tem, porque a venda hoje, né, uma dica bem importante, a venda hoje, ela começa na palma da mão Sim. do consumidor. Sim. Tá? Na Sim, palma com da mão certeza. dele. Pode finalizar depois de Isso. outra forma. Mas começa na palma da mão dele. Primeiro Então, se contato. você tem esse hábito de falar com o consumidor, seja via WhatsApp, Instagram, mas use o seu consultor óptico para começar a venda fora da loja, né, Lucas? Acho Sim, que isso importante. é bem importante. E aí o programa de parcerias ZAIS, o ZAIS Vision Partner, ele trabalha esses desafios. Então, ele tem benefícios para ajudar o empreendedor, como é o Lucas, que hoje está na nossa categoria máxima, que é o ZAIS Vision Expert, a poder ter ferramentas para poder aumentar seu negócio, superando esses 4 desafios. Então, para cada desafio desse que eu te listei, nós temos ferramentas que ajudam o empreendedor do segmento óptico a poder superar esses desafios. Boa. Ô, Lucas, você faz isso que ele falou? Eu Você faço... coloca o consultório óptico em ação o dia inteiro? Assim, a nossa loja do centro, ela tem um movimento, a mais antiga, ela tem um movimento diferente do varejo tradicional. Por quê? Justamente por isso aqui, por conta da fidelização. Olha. Isso tudo é muito importante, mas não sem uma ótima experiência na ótica. Quantos anos de ótica? 43 anos, esse ano 44. Sim, sim. É mais do que a sua idade. Eu tenho 37, faço 38 esse ano. Então tem cliente lá que compra há Sim, décadas. tem histórias de clientes que estão há 55 anos comprando com meu pai, e meu pai era funcionário de outra ótica anteriormente. Nossa. E isso aí vai passando de geração em geração. Espetáculo. Esse cara, ele É avô, muito fidelizado, bisavô, filhos e tudo mais. netos. Então, assim, a experiência de compra e a Sim. experiência de uso do cliente de ótica é muito importante para que tudo isso aconteça. Por quê? Certo. Se você tem um balcão mal qualificado, mal treinado, que não sabe tomar medidas, a gente leva sempre para a pior adaptação possível. Um multifocal com uma diferença de perto e longe muito grande. Como é que você vai adaptar um multifocal nesse cara que vai ser... A progressão vai ser muito forte ali no cérebro dele, né? Então, se você souber encantar o cliente na hora da venda,
E mais ainda, na hora da utilização dos óculos, mas para Perfeito. isso você precisa estar capacitado. Você vai ter esse cliente para sempre. E Olha. acompanhando esses 4 passos também, Sim. você vai ter ele mais para sempre ainda. Até para outras vidas você carrega esse cara. Boa. Né? Porque é isso. Eu fico assustado. Lá no Gonzaga, a gente fez uma nova clientela na loja nova, Na né? loja nova. E eu sempre pergunto, onde você fez esses óculos? Cara, esse aqui eu nem lembro. Para mim é inadmissível. É isso, a experiência foi ruim. Essa aqui eu nem não lembro. Como fidelizado, assim? Não não sabe nem fidelizou. onde comprou. Como você não lembra onde você comprou seu último óculos há 1 ano atrás? Então, Sim. quer dizer, que experiência foi aquela? Sim, sim. Ninguém Entendeu? falou com ele nesse 1 ano inteiro. E como ele foi tratado? Ele, pô, é isso. Chama, é o que o Ale falou, chama o cliente daqui 3 meses, chama ele para tomar um café com você e bater um papo. Acabou. Mesmo que ele não compre nada, uma caixinha de lens wipes ele vai levar, não vai? Ale? Vai levar. Vem fazer a limpeza, vai levar uma Exatamente. caixinha de... É relacionamento, né? E às vezes a gente, né, o empreendedor de segmento ótico, consultor ótico, não, mas não temos sistema. Você acabou de dar um exemplo, uma caderneta, você anotando, você caderneta, faz gente. isso. Então, assim, acho que vale, né? Eu uso uma frase para minha vida que fala que entre o objetivo e a realização existe uma ponte chamada execução com um pedágio chamado disciplina. Boa, então, assim, gostei. Peraí. Gente, caderneta e papel. Mais um Anota corte aí, aí. um corte aí. Como é que é? Fala de Não, novo, Ale. Eu coloquei que eu uso uma frase que eu acho que é muito importante, que fala que do objetivo para a realização existe uma ponte chamada execução com um pedágio chamado disciplina. Disciplina. Porque realmente, senão... Eu já estou imaginando a cena. Então, a ponte que liga a realização lá na frente e o objetivo. Então, você vai ter uma catraca lá. Vamos dizer que é o pedágio. Uma cancela o pedágio, que é disciplina. Disciplina, fazer todo Você dia, né? É o simples bem feito. Consistência. É o ótimo inimigo do bom, é o simples bem feito, né? Sim. Então, assim, isso é bem importante. A gente às vezes fica buscando soluções mirabolantes, mas o Lucas falou disso aqui no começo. Você fazer o simples bem feito te leva ao sucesso, né? Leva ao sucesso. Boa. Hoje, Lucas, você consegue aferir quantas pessoas vão buscando o primeiro óculos, vão buscando uma troca, vão buscando uma melhoria. Você consegue enxergar isso? Você tem alguma métrica sobre isso? Cara, assim de cabeça não. É uma percepção. Mas tem, assim, a informação chegando no cliente, por exemplo, primeiro usuário de multifocal. Às vezes o cara é astigmata muito baixo ou míope muito baixo e nunca ligou para usar óculos porque ele não sentia aquela necessidade. Nem usava. Não usava. Já vai direto no... Aí ele chega lá com uma presbiopia de 1,25, 1,5, tá? Esse cara ouviu da mãe dele ou da avó dele que o multifocal não era legal. Sim. É uma objeção dura de trabalhar. mindset. E aí é que tá, a gente precisa entender que tem tecnologias suficientes. Mas voltando aqui ao foco da sua pergunta, cara, eu acho que mais troca do que melhoria. A melhoria vem daquele cara consciente, né? Que ele fala, pô, eu tenho um bom campo de visão, mas eu sinto realmente que eu posso ter algo melhor. É o cara que vai buscar um conforto melhor numa viagem. Tudo depende da cultura de cada pessoa. Esporte, né? Agora, tem aquele cara que fala assim, não, eu enxergo bem com esse aqui e tá tudo bem. A relação pra gente conseguir fazer um upgrade é conforto. Sempre relacionar com conforto. Tá. Por que o cara vai investir 10 mil e não vai investir 1.500, mesmo sendo os AIS? Você tem que saber o que você tá falando. Essa aqui é as AIS e essa aqui também. Mas por quê? Por que oferecer uma linha Smart Life também, por exemplo? Tudo relacionado a conforto. E esse cara que preza pelo conforto, realmente, que você fez ele perceber também que as lentes e as armações, o óculos completo tem uma relação de conforto, esse cara ele vai te ouvir e ele vai... Sim, que você agregou alguma coisa para ele. Exatamente. Conforto tanto física, né? Porque a peça, o óculos tem que ser confortável, quanto visual. Você tem os dois confortos. Eu tive, Paulo, uma situação bem próxima a mim, né? De um amigo meu. Tem um abraço para ele, Alexandre Guimarães, aí, consultor de recursos humanos. E ele é usuário de Zeiss a longa data, né? E ele usava a linha Zeiss Smart Life. Né? E aí, uma realidade que está acontecendo nas óticas, né? E vocês acompanham o dia a dia, vocês estão percebendo, é o poder de compra, né? Do consumidor, né? O consumidor, ele está pesquisando mais. O poder de compra está reduzindo nesse sentido. Outro dia, um cliente, desculpa interromper, ele chegou assim. Ele chegou, era o 15º orçamento.
Nossa. Passou em 14 óticas antes de chegar nele. Sim, tu tá pesquisando bastante, né? Então, assim, ele foi e falou, olha, esse ano eu não vou conseguir comprar Smart Life, eu vou comprar a nossa linha, né? A linha Zeiss Light, né? E tranquilo, aí ele foi até uma ótica, né? Fez, né? A ótica fez o processo com ele de oferta do produto. E aí, quando chegou essa lente Light para ele falou, olha, Não consigo. não tô conseguindo enxergar. Olha. E aí, na hora que a gente entrou no detalhe, eu falei, mas me conta um pouquinho, como que o consultor óptico vendeu essa lente para você? Não, eu falei para ele que eu usava essa aqui, Smart Life, né? E queria um óculos mais barato. Legal, mas e aí? Ele não entrou no detalhe de quais são seus desafios, o que você vai perder, o que você vai perder, nada disso. Ele falou, não, eu uso bastante computador. O que eu perdi de campo lateral comparado com a outra, e a nossa linha Light tem alta tecnologia também, mas a outra era conforto visual ao extremo. Né? Então, assim, uma dica importante que eu dou para você, consultor óptico, é quando chegar um consumidor na sua loja, muitos já fazem isso, né? Primeiro você tem que olhar qual é a lente que ele usa. Né? Olhou a lente que ele usa? Por favor, oferte pelo menos 2 níveis acima e explique para ele porque que você está ofertando isso, dizendo, ó, essa lente sua é essa aqui e as duas que eu estou ofertando são 2 acima. Para ele entender que existem opções melhores e aí volto, a decisão de compra é dele, mas ele vai sair da sua ótica com aquele pensamento seguinte, tem um melhor para usar. Então não oferte a mesma coisa, dê direito para o consumidor saber que existem produtos melhores. O mesmo com armações também, gente. Acho que é o mesmo caminho nesse sentido, né, Não Paulo? decida por ele, que ele fala, o cliente nunca vai dizer assim, tô cheio da grana, quero comprar uma lente cara. Não, você não pode, o consultor não pode pensar com o bolso dele para vender também. E ele fala assim, se ele enxergar valor naquilo, ele pode estar disposto a pagar por aquilo. Enxergar bem é um dos 5 sentidos mais importantes que existem. É a janela da alma, né? Um aplicativo que ajuda muito você a fazer uma venda dessas, com certeza, é da Zeiss, é o Viso Consult. Ali, o consultor consegue mostrar uma coisa que não é falada em balcão, e eu falo que agora a gente adotou falar sobre isso, o cara vai fazer a mesma lente, porém a adição dele cresceu, o campo de visão dele vai reduzir. Isso é algo muito básico dentro do entendimento de multifocal, mas isso é esquecido. Muita gente não sabe, e isso é esquecido na hora de fazer a venda. Você é usuário de Light 2D, vamos dizer. Só que você começou usando uma adição de 1,25. Se tua adição já está em 2, praticamente já não é mais a mesma lente. Aí você teria que mudar de lente. Sobe o padrão para o teu campo de visão. Do upgrade, né? E o Viso Consult ajuda a mostrar isso também. É um aplicativo? Só baixar? Sim. Ele é um aplicativo que acompanha os nossos equipamentos de tomada de medida. Né? Então, a Zeiss hoje é reconhecidamente a empresa que tem maior número de equipamentos de medida no sentido de caber no bolso de cada empreendedor. Né? Então, a gente tem equipamentos que cabem no bolso da ótica pequena, da ótica média e equipamentos também da ótica premium. E todos esses, né, a Zeiss sempre pensando em trazer para o segmento óptico que há de melhor, todos esses recebem esse aplicativo que é o Viso Consult e nesse aplicativo consegue tangibilizar a lente, que é aquele ponto que eu falei no início. Né? Então, no aplicativo a pessoa está com um tablet mesmo. E aí o consumidor experimenta. Ele consegue mostrar para o consumidor. E aí o consumidor sem óculos consegue ver a diferença entre um e o outro. Não, ele não consegue ter a sensação de estar usando multifocal. Mas você consegue demonstrar para ele muito bem que aquele campo de visão é diferente do outro. Você demonstra o conforto. Ele mostra um campo de leitura deste tamanho e depois ele te mostra um campo de leitura deste tamanho. É lógico que não são medidas 100% fiéis a uma lente, mas ele demonstra com clareza o que o consumidor... Por que é mais caro? Ele chega bem próximo e mostra também a questão do antirreflexo, como nós falamos aqui, né? Hoje eu estou com o nosso lançamento, que é o Duravision Gold, que é o nosso tratamento dourado das Zeiss. Lá você consegue fazer a simulação dos residuais, dos tratamentos antirreflexo, da espessura das lentes, né? Isso é muito bom. A questão da espessura, porque às vezes você vai falar para o consumidor, olha, ao invés de você levar uma lente 1.5, leva 1.6, porque ela é mais fina. Ele mais fina quanto? Né? Você consegue mostrar isso no aplicativo. E isso entra num ponto que a gente falou várias vezes aqui, chamado experiência de compra.
Experiência de compra. Isso entra nesse ponto. Me veio uma lembrança hoje que, assim, tanto a ZAIS quanto a GO, nós trabalhamos muito mais com o segmento tradicional, né? Com as óticas estabelecidas. Inclusive, a gente faz uma seleção muito grande de óticas. Aqui a gente tem no interno um filtro muito grande, óticas que têm menos de 3 anos. A chance de quebrar é gigante, vocês sabem. Sim. Até porque eles não têm o mesmo compromisso, não que todas as óticas, mas assim, óticas tradicionais antigas, ela tem um compromisso de perenidade de geração em geração. Nós estamos falando dessa ótica que está na 2ª geração e vai para a 3ª geração. Porque a fidelização leva tempo. Isso. E não vai vender gato por lebre. Nossa preocupação dessas 50% de óticas que saíram abrindo é qual é o nível de seriedade e de compromisso com o futuro do consumidor. Então, a gente ouviu muito falar de óticas que pegam uma lente que não é e diz que é, né? Mais fácil com lente do que com armação, porque a armação tem mais fácil o consumidor identificar. Então, vocês sentiram muito essa situação, Alexandre? Sentimos porque o nome ZEISS, como é um nome conhecido além das lentes para óculos, né? Porque a ZEISS fotografou o homem pisando na Lua a primeira vez. A ZEISS participou da descoberta da penicilina. Hoje, o equipamento que melhor diagnostica o câncer de mama é um equipamento da ZEISS. Então, as pessoas, elas ouvem ZEISS de outros segmentos. Associa. Então, para que o consultor óptico traga valor para sua venda, ele começa a colocar o nome ZEISS e algumas vezes ele não coloca a lente ZEISS. Então, a nossa equipe de atendimento lá em Petrópolis, né, a nossa equipe de atendimento está muito bem preparada para dizer para esse consumidor, ó, infelizmente essa lente ela não é ZEISS, né, a ótica que te forneceu isso não está fornecendo o produto ZEISS, e aí a gente recomenda voltar para a ótica e poder ir, né, buscar os seus direitos nessa venda. Por isso que cada vez mais a ZEISS tem tentado lançar produtos que atendam todos os consumidores. Esse ano, né, nós lançamos um produto, o Lucas viu aqui, que foi uma lente multifocal que vem com tratamento antirreflexo, dupla proteção UV, proteção contra raios nocivos da luz azul, a partir de R$ 699 para o consumidor. Olha! Então, assim, isso vem para atender justamente, né, aquele público que quer experimentar as ZEISS, mas não tem recursos nesse sentido. E aí acaba levando um produto genérico, um produto sem procedência e todos esses aspectos nesse sentido. Agora, existem lentes de grandes redes que faz white label com as ZEISS? Não, hoje a gente não tem. Hoje a ZEISS ela não faz mais white label, porque justamente lá atrás ela entendeu que havia um processo de endorsement, né? Que a ótica acabava falando, mas aqui é produzida pela ZEISS. Então a gente entendeu que a nossa marca ela consegue chegar até esse público, né? Com esses novos produtos, né? Então, antes desse multifocal, nós lançamos uma lente pronta, né? Também com dupla proteção, tratamento antirreflexo premium, né? Por R$ 279 para o consumidor, então ela é super acessível. Então a gente entendeu que a gente não precisa migrar nesse white label, nesse sentido. E o consumidor tendo uma experiência positiva com a marca, ela tende a fidelizar para as próximas, né? Sim, com certeza, com certeza. Muito legal. E quando a gente fala do óculos, né? Hoje, em média, o óculos ele tem 60% do valor dele é lente, em média, tá? E 40% é a armação. Mas se a ótica não tem armações de marca e de grife, ela não consegue caminhar para as vendas acima de R$2.000. Ela não consegue. Tem que estar dentro desse espectro, né? Dentro desse espectro. E a preocupação também da ótica não oferecer uma armação que, de repente, vai quebrar ou que não suporta aquele tipo de lente e futuramente o consumidor chega pedindo a garantia, pedindo alguma coisa, achando que a lente é que está ruim. E acontece muito. Agora, você me deu uma grande ideia nesse podcast. Vou incentivar nossos clientes, porque existe muito da troca da lente. Não é isso? Sim. E quando a pessoa, o grau dela não muda, ela poderia ir na ótica trocar a armação de cor, sabe? Porque tem tanta armação que você consegue mudar. A lente arranha, a lente deteriora com o tempo também. Se for uma pessoa muito cuidadosa, pode dar certo. Pode dar certo. Faz parte de 1% do mercado. Que não risca a nossa. Que não risca, que eu ia falar. né? Eu acho que, se você permite a sugestão, se eu sou um empreendedor de segmento óptico como o Lucas, e ele vai se sentir abraçado nesse sentido. Hoje, as óticas têm a promoção do segundo par de lentes grátis para o consumidor. Sim. Né?
E o que acontece? Qual é o desafio da ótica nesse processo? É que muitas vezes o consumidor, para esse segundo par de lentes que ele recebe, ele pega a própria armação de uso dele. Grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes. Então, assim, aí existe uma oportunidade real. Se você perguntasse assim para mim, Joyce, a partir de amanhã, se eu fosse empreendedor do segmento óptico, o que eu faria? Eu incentivaria, ou seja por uma promoção, ou seja por um indicador para a equipe, que os consultores ópticos impedissem que fosse colocado essa segunda lente, esse segundo par de lente grátis numa armação de uso do cliente. Perfeito. Que tentassem vender, criasse ali uma lista de armações promocionais, sabe? Ou um prêmio para o vendedor, mas não deixa... Porque aí tem dinheiro. Tá. Né? Pode ser até e aquela também armação... tem risco, né? Porque Tem. essa armação já tem 1 ano e meio, 2 anos. Você vai às botar vezes. uma lente nova numa armação antiga. Sim. E não Você gera desvaloriza satisfação. os dois, né? Não gera Pode ser até satisfação, aquela, você pode fazer, pegando o gancho do Ale aqui, pega aquelas armações que estão paradas na loja Sim, há um tempo. sim. Que Faz você não uma- aguenta mais olhar uma para elas. O que campanha. acontece? Normal. Não são da É. GO, né? Mas Não, normalmente não. Produto porque- GO não sobra na Produto vitrine, GO viu? roda rápido. Oxe, Gira é giro rápido. rápido, garantia Mas de giro. quando tiver algum produto de outro fornecedor que não GO, galera, coloca lá com algum desconto expressivo, gira aquele produto e coloca o dinheiro de volta no caixa. É uma boa, uma oportunidade pro cliente. Às vezes ele quer, mas ele tá imaginando ser muito caro. Ou até mesmo entrando na linha da GO, né? Eu acho que vale também, sempre que você pegar esse segundo par de lente, ele deveria ser diferente do primeiro par. Perfeito. Então, como que você traz diferença para isso? ousar um pouquinho, né? Pega lá os óculos solares da GO, Aham. coloca nessa lente, avisa para consultores óticos, dica importante, eu falo isso pelo meu pai. Tem muitos consumidores que não sabem que dá para graduar Verdade. uma lente Verdade. solar. Verdade. Não sabem, eles não sabem. Fazer Meu o pai, solar graduado. o solar graduado. Meu pai, durante 15 anos, não vou falar o nome da ótica aqui, compra na mesma ótica. Num belo dia, quando nós estávamos ali no churrasco, eu estava fazendo um churrasco para ele, posso colocar seu óculos de sol só para sair ali, para poder pegar uma encomenda? Ele pode. Aí ele colocou, nossa, tem grau aqui? Eu falei, tem, pai. Mas dá para colocar grau no óculos de sol? E, gente, realmente é uma verdade, é uma Oportunidade É uma oportunidade. oportunidade. Então, assim, nesse segundo par de lentes, o que eu aconselharia para você, empreendedor de segmento óptico? Faça uma campanha para que você possa Solar colocar um graduado. solar graduado. Excelente ponto. Você sabe, Alexandre, que a ótica perdeu muito o mercado de solares, a gente vem falando nos podcasts anteriores, porque não soube vender valor agregado. Aí deixou as lojas de magazine, as outras lojas... Abriu mão, deixou espaço. E aí, assim, fica aquela coisa, né? Eu compro menos variedade, oferta, e cada vez vende menos. E não sabe por quê? Porque eu não tenho... É que nem o infantil. Sim. Se eu não foco, não tenho uma variedade, não adianta, não vem, porque você não oferece. Só vende quem tem produto, né? Quem tem produto, quem tem uma variedade, assortimento, né, bom, Sim. né, e que caiba no gosto do consumidor, porque no solar é um pouco diferente, né, vai muito a estética, no solar o Vai. peso da estética é maior. Não, e vocês falaram isso, né, num dos podcasts, né, que vocês fizeram aqui, que vocês tiveram uma experiência, né, falando sobre a visita que vocês fizeram nas férias a uma ótica que tinha mais de 1000 peças lá expostas, Sim. só de solar, Só de solar. originais, né, Isso. originais, e que, assim, e muita ótica abriu mão do solar, né, a vitrine está vestida só de receituário praticamente, gente, Pois não é, pode. Não pode. Mas essa dica é preciosa. Vamos fazer um corte disso. Então, a ótica tem a grande oportunidade de aumentar seu faturamento através do segundo óculos. A lente já existe, né? Isso. O benefício. Então, agrega segundo óculos no solar graduando. Sensacional. Ou uma office lens, que é para trabalhar Sim. ali no computador, que pode, né? Pode, então, eu tenho pode. uma Distância, de isso. distância média, distância média. então, o consumidor vai ficar tão satisfeito por esse valor adicional, valor percebido, que vai retornar. É Fica fidelização, é dica preciosa. E tem outra coisa que eu queria voltar no assunto dos gato por lebre. É uma das primeiros contatos que eu pessoalmente tive com os AIS, o treinador falou isso aí já tem mais de 15 anos. O treinador começou a palestra falando: gente, não vendam gato por lebre. E aquilo é algo que é bem impactante. E fica o papel da ótica, isso é uma dica, tá? Se coloque em xeque com seu cliente. Na hora que você estiver vendendo, fala que existem lugares que vendem lentes
Zeiss que não é Zeiss, Sim. certo? Que Sim. fala uma coisa e entrega outra. Sim. Fala isso pro consumidor. Uhum. Anota, quando você terminar a venda, né? Anota para ele a lente que ele tá levando, explica que ele vai receber um certificado com o nome da ótica, com o nome da lente, Uhum. vindo Perfeito. da indústria. Isso aí fideliza também. Traz Certo. segurança para Traz ele. segurança. E sempre que você for atender um cliente que não veio da sua loja, pega, olha a lente que ele usa e Aham. pergunta, comprou aonde? Aham. E você sabe que a sua lente é da marca tal? Aham. Isso aí já gera um gatilho que ele fala, não, Aham, mas não eu não sabia. comprei essa Aham, marca. aham. Acontece comigo semanalmente. Semanalmente. Ah, Isso, você pega sério. o gato semanalmente. Semanalmente Olha vem um só. cliente, legal, você fez uma lente da marca X. Não, eu fiz da marca Y. Falei, te entregaram o certificado? Nossa. Não, pode ir até a ótica que você... Olha que só, você então fez. muito mais comum do Até que a gente imagina. Muito mais, É, cara. E é. assim, é inacreditável como vendem. Uhum. E o cara que vende aí assim tá não no vai crime vender já, mais. né? É. Não, já É teve fraude, casos. é fraude. Nesse ano agora, eu peguei mais de 10 casos Meu facilmente. Deus. Lá no Gonzaga. Porque como se formando um público novo, Sim. a recorrência vai vir depois, A né? recorrência. Então a gente É o consegue... primeiro Cara. cliente. Primeira vez que você atende esse cliente, né? Sim, Gente- tem um depoimento de uma cliente lá no Google da ótica do Gonzaga, contando exatamente essa trajetória com a gente. Qual Então, que se é a tiver- avaliação no Google da ótica? 5. Parabéns. Obrigado. Aliás, óticas, uma dica pra vocês. Precisa ter boa avaliação no Google. Mas Porque o nem primeiro contato é na palma na da mão. pesquisa, na Exatamente. palma da mão. Então, vender óculos é uma relação de confiança. E a relação de confiança gera segurança. E a segurança com satisfação gera fidelização. Exatamente. Então, precisamos trabalhar isso para nos distinguirmos das boas óticas, as empresas sérias, das empresas não sérias. E aqui estamos Exatamente. falando de empresas sérias, nós aqui Sim, na sim. Porque parceria. o objetivo é resolver o problema do cliente, a dor que ele tem e agregar valor Valor. para ele também. Sim, Né? A sim. gente, se ficar disputando em preço, você não agrega valor. Exatamente. Estamos falando da vista, da visão da pessoa, Não é tem algo muito preço. sensível. É muito Você sensível. não pode simplesmente tratar isso como o mais barato. Uhum. Não, tem que agregar. Então, Então, e aproveitando, fazendo um pouco o merchan aqui, ótica, se você não sabe por onde começar o seu Google Meu Negócio, no programa de parcerias AIS, tem o guia Google Meu Negócio. E Tá? como é que se torna parceiros AIS mesmo? Programa Só procurar o seu representante comercial e falar do seu desejo que na sua loja a primeira oferta seja as AIS. E aí esse consultor, esse representante das AIS vai te explicar quais são os passos para você fazer parte desse programa que tem mais de 3 mil clientes atualmente, Legal. sérios, que prezam por ajudar as pessoas a verem o mundo de uma forma melhor. Muito bom. Muito o bom. quanto que uma armação, a gente está falando de que é um combinado, né? Sim, A armação tem que ser boa, a lente tem que ser boa. O quanto que uma armação boa, ela influencia no desempenho de uma boa lente das AIS, por exemplo. E o inverso boa disso, né? O pergunta. que uma armação ruim compromete no desempenho de uma lente boa? olha, primeiro, quando a gente fala do multifocal, né, realmente é a redução dos campos de visão, né? Se a armação ela não Que for tem boa, ângulos, curvas. eu vou chegar nesse ponto. O segundo ponto é o ângulo, né? A curva base que essa armação proporciona. Se é uma armação reta que não foi desenhada e desenvolvida para receber a lente, realmente Por melhor que seja a lente. por melhor que seja a lente, o consumidor não vai se adaptar. Então Perfeito. essa é a influência, né? Lucas, tem alguma Sim, coisa que tem você... a ver. Tem a ver com ajuste também, porque Ajuste. uma armação mal ajustada, uma armação que não Não tem permite. qualidade, ela vai desajustar o tempo inteiro. Vai quebrar plaqueta, você pega uma armação de qualidade e você tem um resultado melhor na constância do negócio, na longevidade também. Mudou, tem a ver com isso. deformou, o campo mudou. Exatamente. Lentes Aham. ruins também, é a mesma coisa. Aham. Não tem, não Aham. dá. O combo tem que ser perfeito, esse que é o O negócio. combo. Você não precisa investir o dinheiro da sua vida, mas faça uma conta diária. Eu falo isso para os meus clientes pessoais, eu falo, cara, você troca de óculos de 2 anos. de 2 em 2 anos, são 730 30 dias. dias, isso aí, 730 dias.
Pega esse valor de 5 mil reais que você vai investir no seu óculos e divide por 730. Um cafezinho por e dia. a partir de amanhã... café. 5, 6, 7, 8 reais. A partir de amanhã, começa a guardar esse dinheiro no cofre que você vem me pagar à vista aqui, daqui 2 anos. É uma conta diária. É um artefato de uso diário. Boa, Sim. boa. Então tem que ser diária essa conta. Eu já vi o Paulo comentando uma vez, num podcast, não adianta nada você ter uma TV de alta definição, né? Exato. Se você não tem, né, um óculos Uma com uma visão, lente de óculos, alta uma lente. definição para poder enxergar. Você não está aproveitando aquele investimento que você E fez. o seu né? óculos com a sua lente, você usa ele muito mais horas do que a própria com televisão. certeza. Do que Sim. o carro. Sim, Sim. sim. Que a É o roupa melhor que você investimento que pode se fazer, na verdade. O valor tem que ser percebido, né? E esse papel é do consultor ótico, é do cara que está consultor. atrás do balcão. Uau. Então, com certeza. existe o médico, o oftalmo, o optometrista que vai prescrever o grau, tem o consultor, o vendedor, tem a marca e tem, sei lá, o marketing, né? O que é mais decisivo? No final, é esse consultor, é o que decide? Em 2016 e 2017, nós fizemos uma pesquisa para entender, né, como fazer os nossos investimentos em termos de divulgação do segmento óptico. E eu diria para você que entre 60% a 70% da decisão de compra está na sua mão, protagonista. Consultor óptico. Consultor óptico. Sem dúvida. Na sua mão. Aí, o que vai diferenciar é a capacidade dele versus a capacidade do outro, né? Sim, o produto oferecido também, viu? Aham. O produto oferecido também. Por exemplo, nós já somos parceiros AIS há mais de 20 anos. E o cliente percebe quando você fica trocando de bandeira o tempo inteiro também. Sim. Por exemplo, se a gente escolher os AIS para trabalhar, é porque os valores e propósitos da empresa estão compatíveis com o nosso também. Perfeito. Então, pega na mão do seu parceiro e vai. Porque não tem como você um dia falar que a Ferrari é mais legal que a Lamborghini e no outro a Lamborghini é mais legal do que a Ferrari. Por quê? Quando você está mentindo, era agora ou era antes, né? Então, isso causa desconfiança no teu fornecedor. Então, a estude bem com quem você vai firmar uma parceria. Se essa pessoa vai estar do seu lado mesmo. E para quem não é ZAIS ainda, eu tenho uma dica importante também. A ZAIS foi escolhida pela maioria, inclusive lá no comitê, foi um assunto de uma pauta a ser discutida. A ZAIS foi escolhida pela grande maioria, não só pela sua tecnologia e pela sua qualidade, mas pela prestação de serviço de pós-venda. Isso é muito importante dentro de uma ótica. É uma das... O cliente a melhor, né? Na sua definição. Se você entrega em 7 dias a compra e o cara tem uma garantia para fazer e a indústria entrega em 25, esse cara vai ficar bravo com a ótica em primeiro lugar e depois. Agora, quando a relação de pós-venda é igual à relação de venda, todo mundo ganha e cresce muito. E isso a gente tem nas AIS. Puxa a sardinha mesmo. Muito bom, muito bom. E aqui a gente só convida a gente séria, né, Paulo? Só, gente com boa reputação. Porque o próprio cliente, o consumidor, ele é um consumidor mais engajado no sentido de com quem eu estou comprando e quais os valores que essa pessoa, esse negócio tem. Então, ela compra os valores do negócio. Então, tem que ser alinhado. Então, se a pessoa independente da... você valida a marca, mas a marca valida você. Então, existe um casamento entre, né, o Lucas e a Libra e as AIS, porque tem valores alinhados. O consumidor, ele quer saber quais são esses valores, ele quer se alinhar a isso também. Então, ele busca os valores também, não só o produto em si. Então, tem os óculos tipo assim, Ferrati. Cara, o que é Ferrati? Qual que é a história da Ferrati? Qual que é os valores da empresa que por trás está. Que fabrica e distribui a Ferrati? O que é a ZAIS? Quem é o Alexandre? Quem é o Lucas? Quem que é a Libra? Quem que é a ZAIS? O cliente, ele quer saber da história, ele quer saber dos valores e quer saber se isso tem a ver com ele. Está coerente, tem congruência, né? No podcast que vai lá agora, depois da manhã, a gente fala de recursos humanos, gestão de pessoas. E uma das coisas que identificamos é que a maioria dos liderados, funcionários, se demitem do líder, não da empresa. Sim. E muito pela questão da incongruência, de não ter coerência entre o que fala, o discurso e a prática. Então, uma ótica boa, séria, ela é congruente em todos os aspectos. E isso vai ficar explícito na cultura, no ambiente, no pós-venda. O consumidor hoje não é mais bobo, gente. O consumidor tem na palma da mão o celular. Sim. Tem na palma da mão, faz pesquisas, entra mais preparado e isso requer mais
conhecimento dos consultores ópticos. E aí nessa frente a Zeiss tem um programa que é o programa Zeiss One, que ele capacita qualquer consultor óptico no Brasil, tá? Pode acessar esse programa. Não precisa ser parceiro Não precisa ser parceiro, www.zeissone.com.br. Lá você pode se tornar embaixador Zeiss, tem cursos desde a ótica básica, passando por produtos, por visagismo, que é algo que está super congruente nesse sentido. E ali você, além de se capacitar, você também recebe recompensas no momento da venda dos produtos Zeiss. Quanto mais capacitado você é, mais a sua recompensa aumenta, te ajudando aí na sua remuneração, na sua comissão pela venda dos produtos. Sim. Então, o Zeiss One, ele é um programa de capacitação e recompensa que a gente está muito satisfeito como Zeiss. O Lucas tem toda a equipe dele lá como embaixadores Zeiss. Esse último domingo nós tivemos aí, né, a prova que a gente chamou de ENESP, né, que é o Exame Nacional para Embaixador Premier Zeiss. Nossa! Olha! Então, assim, tem prêmio, é um vestibular. Somente 25 no Brasil dos nossos 4.000 embaixadores vão poder ser Premier. E essas pessoas vão fazer parte de todo o desenvolvimento de produto, de material de marketing da Zeiss. Então, assim, são realmente um comitê, né? Zeiss viu que deu certo o comitê de clientes, agora estendeu para esse legal. comitê de Vai virar um embaixadores. Oscar, um award. Mais Que ou menos isso. interessante. Então, Parabéns qualquer um pelo pode trabalho. acessar. Que ótimo. E vamos para as nossas dicas finais, porque... Uma pena, já acabou. Tá acabando. Dava para ficar mais umas 3 horas aqui, conteúdo. tranquilamente, mas o Lucas tem compromisso. Uma dica assim, ô Alexandre, pro lojista, Pro dono da ótica? o dono da ótica, Certo. para ele melhorar os negócios dele, algo que ele possa já implantar rápido para ele melhorar os negócios dele. Bem importante, eu até anotei alguns pontos para falar sobre esse tema. Eu diria assim que o consultor óptico, né, o empreendedor do segmento óptico, ele deveria olhar os detalhes nesse ano de 2026. Né? Ele deveria olhar detalhes como, por exemplo, claro, ele sempre olha o faturamento, mas ele deveria olhar o ticket médio. Então, ele deveria acompanhar o ticket médio com a mesma importância que ele acompanha o faturamento nesse sentido. Né? Ele deveria olhar o que ele tem na loja que pode ser vendido para esse consumidor além de um item só. Perfeito. Então, a gente agregar tá vários itens. Então, vender o receituário, vender o solar, vender o lens wipes. Se você tem lente de contato, vender lente de contato. Porque, de novo, voltando para aquela conta lá atrás, o número de óticas cresceu mais do que o número de consumidores. Então, quando esse consumidor passa da porta da sua loja, você tem que buscar vender mais para ele. Sim, né? Tem que aumentar a conversão, taxa de conversão. A taxa de conversão e o PA também, PA, né? sim, Então, sim. isso é bem importante nesse sentido. Então, Sim. ticket médio, PA, e aí eu entro na outra parte, né? A fidelização. Implantar a régua de fidelização, né? Realmente buscar isso nesse sentido. E fazer com disciplina. E fazer com disciplina, como eu disse lá no ditado em si, né? Tendo tudo isso em vista, vem o protagonista. Então, cuidar da preparação do seu consultor óptico. Tá? Sim. Consultor óptico mais bem preparado, vende mais, então ele precisa conhecer a história da armação. É um ponto que eu sinto falta quando eu visito algumas óticas. Conheça a história da armação, é bem importante. Da marca. Da marca. A história da lente, isso é importante. E quando for entregar a lente, né, para o cliente no momento da venda, ali que você tiver, sempre fala da característica e benefício e o que isso vai ajudar ele a resolver um problema dele do dia a dia. Né? Perfeito. Tendo isso em vista para realmente passar a régua na última dica. Subiu de patamar, já. Quando você fizer o atendimento do seu cliente, sempre receba ele na porta, leve ele até a porta e fale. Se você gostou aqui, né? Vou pegar o exemplo do Lucas. Se você gostou aqui de ser atendido na Ótica Libra, por favor, recomende a gente no Google e recomende para um familiar, para que ele possa ter essa experiência espetacular. Peça isso em todos os atendimentos, isso é super importante. Já imprime o QR Code direto da sua página no Google, é mais fácil, viu? A gente... Isso, melhor Mas ainda. olha, vou falar, eu fiz um teste agora, comecei há 15 dias, eu comecei a enviar para o consumidor a página do Google. Isso, E mais fácil. Vem muito mais do que se você deixar ali. Tá? Legal. O consumidor também. saiu, obrigado pela Manda sua o compra, link. nos avalie no Google. Já vai direto. A pessoa clica Você manda e faz no WhatsApp? No WhatsApp, Ó, na hora. boa, Saiu boa. da loja, já envia.
Boa. Legal. Porque tá Ele- fresco o atendimento. É. Ele Coração faz- quente, né? Se o seu atendimento é bom, a pessoa ainda está encantada. Se o seu Isso. atendimento não é bom, não envie pro Nem cliente. nem via. É o segredo para ter as 5 Exatamente. estrelas de Ah, avaliação, boa, né? boa. E Mas ele você? só atende bem, né? E Lucas, Modéstia à dicas parte, finais. a gente se dedica muito para isso. Tá. Dicas finais. Primeira de todas é não venda gato por lebre. Boa. Trabalhe com produtos de qualidade, de empresas que te dão respaldo. A e não- GO. GO, As as AIS. AIS. Porque a pior coisa é o cliente saber que ele tem uma garantia ali e ele chega na loja e você fala, não pode usar. Isso aí frustra muito. Tenha um pós-venda muito bem alinhado. Receba seu cliente na hora do ajuste da mesma maneira que você recebe ele na hora da compra. Perfeito. Isso é- Perfeito. Cara, trata com carinho. Esse é o Ele é negócio. seu cliente, não só quando está comprando, mas ele tem Oh. que ser seu cliente sempre. Gente, a loja cheia de armação bonita e com um catálogo de várias empresas de lente, não, simplesmente por isso não vai vender. Entendeu? É isso, o protagonismo não só do balconista, mas do proprietário, do dono que está ali coordenando tudo aquilo. E esteja no balcão também. Quem não é de balcão, esteja lá. Isso aí. Porque você Isso entende aí. muito dos problemas. É. Ninguém atende sem entender. Aham. Então, o entendimento do problema ali, por que meu time não está performando? Vou lá no balcão ver o que está acontecendo. Isso aí. Senta na cadeirinha Boa, lá, atende boa. meia dúzia de clientes, aí Colocar você o vai sapato entender dele, né? por que que... Exatamente, cara. Carrega no colo. Essa é a maior dica que a gente Isso pode aí. dar. É. Num Olha, mundo banalizado muito bom. em atendimentos e em produtos, Mão na massa. seja diferente. Seja diferente. Então, Briga com os 95%. cuida dos detalhes, ano de olhar nos detalhes, esteja presente. Então, Perfeito. essa intencionalidade, né, pessoal, olho a olho, faz muita diferença. Sim. Então, a ótica não tem como quebrar se fizer isso. Porque a ótica é um lugar de recorrência. É um lugar que Exatamente. vende saúde com estética, cuida da saúde das pessoas, da saúde visual. Então, não Um tem como cliente fechar. bem atendido, fidelizado, ele vai trazer a família inteira. Vai. Verdade? Com certeza. Vai. Quanta gente sai falando, nossa, agora eu vou trazer a minha mãe, eu vou trazer meu filho. Isso é muito satisfatório. Muito satisfatório. Muito satisfatório. E as respostas são muito satisfatórias também, que é o que eu disse sobre alinhamento de propósito, né? Sim. Quando o seu propósito está alinhado, um elogio bem feito é melhor do que o lucro ganhado ali na Verdade. frente. Exato. É Verdade, muito melhor do verdade. que qualquer dinheiro gasto em Cansei de marketing. chorar na loja. Ô, Lucas. Gente, existe uma palavra que eu gosto muito, que é gratificante. É, muito. Então, quando a gente faz algo do Uhum. bem, né? Porque Dentro a do melhor propósito. a felicidade está em fazer o bem ao próximo. É isso Né? aí. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, essa recompensa é tão gratificante, não tem preço. E você poder ser remunerado fazendo algo de bem para os outros, nossa, aí... É Por isso que incrível. quem entra na ótica, se dedica, gosta, se apaixona, não sai nunca mais. Não é isso? É Então, verdade. muito obrigada, gratidão a vocês pelo Obrigado, tempo, pela agradecemos. dedicação. Obrigado, Obrigado. Luca. Um bate-papo super gostoso Muito, aqui. Aprendemos muito. muito, porque a gente é de armação, a gente não é Não, tão técnico em lente ou de varejo, né? Aprendemos muito. Acreditamos que o nosso ouvinte aqui também pegou muitas dicas, aprendeu bastante. Anota no caderninho e aplica, né? Tantas dicas, tanta coisa boa. E se você gostou, curte, comenta e compartilhe, compartilha. viu? Isso Muito aí. obrigada, gente. Obrigado, Obrigada. obrigado. Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. Até a próxima.